Dizem que os olhos são a janela da alma, né? Mas o que acontece quando os olhos são de plástico vidrados e parecem seguir cada passo que você dá, mesmo estando na escuridão? Você teria coragem de visitar um lugar onde milhares de bonecas mutiladas protegem o terreno? E se eu te dissesse que o criador desse pesadelo morreu exatamente da mesma forma e no mesmo lugar que a suposta assombração que ele tentava acalmar? Hoje a gente vai viajar para o México, mas não para as praias de Cancún, mas para um lugar úmido, silencioso e carregado de tristeza. Pega teu café, tranca a porta e vem comigo porque vamos desvendar a verdadeira história de La Isla de las Muñecas. Quando a gente pensa no México, vem logo aquela imagem vibrante, né? Caveiras coloridas, o Dia dos Mortos sendo celebrado como festa, música e Xochimilco, né? Que fica ao sul da cidade do México e é exatamente assim, um patrimônio mundial da Unesco, cheio de canais lindos onde as pessoas vão para festejar. Mas se você pedir para o barqueiro remar para longe da festa, para bem longe, o cenário muda. O som dos mariachis desaparece, o sol mal atravessa as árvores e você chega a Tinampa, que é como eles chamam essas ilhas artificiais de um homem chamado Dom Julián Santana Barrera. Dom Julián não era um monstro de filme de terror, ele era um homem simples, religioso, que nos anos 50 tomou uma decisão radical. Ele deixou sua esposa e filha para viver como um eremita numa ilha, nessa ilha que a gente está falando. Imagina isso, galera. Largar tudo para viver no meio do mato, sem eletricidade, cercado apenas por água e silêncio, né? A questão é por que alguém faria isso, né? Então a vizinhança achava que ele tinha perdido o juízo, mas Julian acreditava que ele tinha uma missão e essa missão começou com uma tragédia que até hoje ninguém sabe se foi real ou se foi fruto da mente de Dom Julian. A lenda conta que logo depois de se mudar para a ilha, Dom Julian encontrou o corpo de uma menina. Ela teria se afogado nos canais. Ela estava presa nos lírios aquáticos. Ele tentou salvar ela, mas já era tarde, né? Então o trauma de ver aquela vida se apagar na frente dele mudou tudo. Dom Julian começou a ouvir vozes, choro, passos ao redor da cabana de noite. Ele tinha certeza absoluta de que o espírito daquela menina estava lá, furioso, e estava lá sofrendo. Poucos dias depois da morte da menina, Julian viu algo boiando na água, né, no mesmo local do afogamento. E não era um corpo, era uma boneca, que inclusive ele fez tipo um santuário para essa boneca. É uma coisa meio bizarra, né? Para ele foi um presente do além, ou talvez uma exigência, né? Então ele pescou a boneca, pendurou a boneca numa árvore e era uma forma de dizer: eu vejo você, ou isso é para você, por favor, me deixe em paz. Era Dom Julian falando isso pro espírito da menina. Mas uma boneca não foi suficiente. Julian sentia que a presença continuava lá, então ele transformou a sua vida em uma caçada obsessiva. Ele revirava lixo da cidade, trocava os vegetais que plantava na ilha por bonecas velhas que as pessoas iam jogar fora. E aqui entra o detalhe que me dá arrepio na espinha, né? Ele não limpava as bonecas, ele não consertava os olhos, ele não penteava os cabelos. Do jeito que ele encontrava as bonecas, seja suja, quebrada, sem braço, sem perna, ele pendurava a boneca, sua cabeça também, né? Imagina caminhar pela ilha dele, centenas de rostos de plástico deformados pelo sol e pela chuva, né? Então, algumas pessoas dizem que ele fazia isso para a menina brincar. Outras versões mais sombrias dizem que as bonecas eram guardiãs, que a aparência horrível delas servia para espantar os espíritos malignos, chamados de espíritos burlões, né? Ou seja, os espíritos que queriam levar a alma daquela menina que tinha falecido nos braços de Dom Julian. Então, o sobrinho de Julian, Anastácio, conta que o tio conversava com as bonecas. Ele dizia que à noite as bonecas ganhavam vida, que elas mexiam a cabeça, trocavam de lugar nas árvores e ajudavam ele a vigiar a ilha, né? Dom Julian, no caso. Então, galera, vamos ser sinceros, isolamento total faz muita coisa com a mente humana, né? Então, quem visita o local diz sentir uma energia pesadíssima, uma sensação de estar sendo observado por 1000 olhos que não piscam. Então, durante 50 anos, ele acumulou mais de 1.500 bonecas. Então, a ilha virou um santuário bizarro,
Julian envelheceu lá, cercado por essa família de plástico e pela memória da menina afogada. Então ele criou um mundo onde a linha entre os vivos e os mortos não existia mais. Mas o destino ou a maldição preparou um final que nem o melhor roteirista de Hollywood conseguiria inventar. Por muito tempo isso foi um segredo local, mas nos anos 90 houve um programa de limpeza nos canais de Xochimilco e os trabalhadores encontraram a ilha. As fotos vazaram e, é claro, o mundo enlouqueceu. A mídia transformou Julian em uma celebridade macabra. Então, agora vamos colocar o pé no chão e analisar isso. Céticos e investigadores paranormais vão lá aos montes, né? A pergunta principal é: a menina existiu mesmo? Não existiam registros oficiais, boletins de ocorrência ou notícias de jornal da época sobre uma menina afogada naquela ilha. Muitos psicólogos sugerem que a menina era uma manifestação da culpa ou da solidão de Julian. Talvez ele tenha criado essa tragédia para justificar o isolamento, ou talvez ele sofresse de esquizofrenia não diagnosticada. Muita coisa pode ser dita, né? Mas mesmo sem essas provas físicas da menina, a atmosfera que ele criou se tornou muito real, né? Então a fé dele tornou a ilha um local de poder, né? Turistas começaram a levar oferendas, não só de bonecas, mas doces, pulseiras, tratando o local como se fosse até um altar sagrado, né? E Julian, ele dizia para todos que a sereia do lago, o espírito da menina, ainda queria levá-lo. Isso era Julian profetizando a própria morte. Chegamos agora em 2001, Dom Julian já era um idoso. Em uma manhã comum ele estava pescando com o sobrinho Anastácio. Então eles cantavam, conversavam e Julian comentou mais uma vez que as águas estavam chamando por ele. Então o sobrinho saiu por alguns minutos para cuidar do gado e quando ele volta, ele encontra o tio boiando de bruços na água. A causa da morte de Julian foi um infarto agudo do miocárdio, mas o detalhe que choca todo mundo é o local. Dom Julian morreu no local exato onde 50 anos antes ele jurou ter encontrado a menina. Então, coincidência macabra, profecia autorrealizável, ou a menina finalmente veio buscar o seu único amigo? Hoje, a Isla de las Muñecas é um dos pontos turísticos mais famosos do México Dark, né? A família de Julian mantém o local e Anastácio, o sobrinho que encontrou morto, ainda cuida da ilha e jura que o espírito do tio se uniu às bonecas, né? Então dizem que se você for lá e não levar uma oferta para as bonecas, a má sorte te persegue até em casa. Então as bonecas continuam lá, apodrecendo, sendo devoradas pelos insetos e pelo tempo. Quando olhamos para a história de Dom Julian, vemos a linha tênue entre a devoção e a loucura. Então, será que ele passou a vida inteira protegendo a Ilha dos Mortos? Ou será que as bonecas eram apenas o reflexo dos demônios que ele carregava dentro da própria cabeça? No fim das contas, talvez a ilha não seja assombrada por fantasmas, mas pela tristeza humana. E a tristeza é a energia mais persistente que existe. E você teria coragem de olhar nos olhos dessas bonecas à noite, né? Ou prefere acreditar que são apenas plástico e pano? Me conta aqui nos comentários, né? Você acha que Julian foi levado pelos espíritos ou foi apenas uma fatalidade do destino? Então vou ficando por aqui, mas te lembra, às vezes as coisas inanimadas guardam segredos que a gente prefere não ouvir. Então não se esquece, curte o vídeo, se inscreve no canal. Te espero na próxima. Um forte abraço e valeu!